Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre Pânico 6 e eu prometo que eu não vou revelar nada pra estragar a história. Quando Pânico e os outros teen thrillers chegaram nos anos 90, eles mudaram bastante a maneira como a gente percebia o terror e o slasher. Quando a gente pensa nos slashers tradicionais, clássicos, eles eram muito focados na figura de um vilão com máscara também, mas geralmente esse vilão era sempre o mesmo. O que mudavam eram as vítimas, menos a Final Girl, a garota que sobrevivia. Com o Pânico, essa dinâmica muda e várias pessoas podem assumir a identidade do assassino. Começa então uma fusão entre o slasher e o whodunit, que a gente chama, que é esse subgênero onde a gente tenta adivinhar quem cometeu o crime. Ou seja, mudavam sempre os assassinos, mas permaneciam as vítimas principais, com foco na Sidney Prescott, da Neve Campbell. Desde que o Wes Craven faleceu depois de Pânico 4, essa dinâmica está cada vez mais livre. Ou seja, antes a gente acreditava que o assassino ou os assassinos tinham que ser sempre uma pessoa muito próxima da Sidney. Hoje a gente chega à impressão de que qualquer um poderia estar atrás da máscara do Ghostface e qualquer um pode se tornar o alvo, não só a Sidney. Isso já ocorria com Pânico, que era apenas Pânico e não Pânico 5, e agora com Pânico 6, que voltou a ter o número no final do título. Nesse sentido, a gente compreende que a história agora se passa em Nova York, uma cidade gigantesca, e que também a Sam, a nova personagem principal, seja detestada na internet. Isso é importante para justificar que qualquer um, inclusive um desconhecido, possa querer matá-la pelo simples prazer de matar. O roteiro chega inclusive a sugerir que a própria Sam possa ser a assassina, junto de um comparsa, por exemplo, porque ela teria ficado louca depois de tudo que aconteceu com ela, ou a irmã Tara, ou a Gale. Inicialmente, a ideia do Wes Craven, com os 3, 4 primeiros filmes da franquia, era mostrar que o trauma não era só de uma pessoa, mas agora de uma comunidade. À medida que isso é levado para uma metrópole, o fato de terem pessoas morrendo ao nosso lado não importa mais a ninguém. A gente chega a ter, inclusive, algumas mortes muito engenhosas em lugares públicos e ninguém ao redor tá prestando atenção porque simplesmente não se interessa, tá dormindo, tá vendo o celular. Os novos filmes têm algo muito diferente a dizer sobre a maneira como a gente falhou enquanto sociedade. Em compensação, a descoberta do verdadeiro responsável pelos crimes se tornou algo cada vez menos importante na história, porque os laços de causalidade são cada vez menores. Isso é possível porque Pânico nunca foi uma franquia particularmente focada nos motivos pelos quais as pessoas matam. Essa sempre foi uma das partes mais absurdas, até patéticas e assumidamente cômicas de todas as tramas até agora. It was fun. Sempre tem a ideia de que qualquer pessoa com algum trauma em família, porque perdeu alguém, pode simplesmente surtar e sair matando os outros. Nesse sentido, a gente pode dizer que Pânico 6 honra os filmes anteriores, porque a revelação aqui, quando ela chega, ela é tão absurda e ridícula quanto todas as anteriores, e a gente se diverte mesmo assim, porque no final, se não fosse essa pessoa, se fosse outra, uma terceira, tanto faz. So let's finish this. Mas na comparação com o filme anterior, eu acredito que Pânico 6 é muito mais interessante do que o Pânico de 2022, porque aquele anterior perdia muito tempo sendo autorreferencial, fazendo citações e explicando o fato de que ele tinha consciência sobre os clichês de terror, que vinha logo depois do falecimento do Wes Craven, então ele queria funcionar como uma homenagem. O novo filme também elenca um pouco das regras do terror. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a scary movie. Isso fica muito focado na personagem da Mindy, mas não apenas isso. É muito bom que essa referência ou esse prazer cinéfilo não venha só de citações em looping. Agora, as situações estão repletas de cinefilia, o que torna o jogo de referências um pouco mais interessante. O melhor exemplo disso vem de um museu do terror. Tem um vagão de metrô onde os personagens circulam que está cheio de figuras de terror fantasiadas, como It, Hellraiser, num esforço de inserir o Pânico dentro de toda essa herança e essa tradição do horror. Adiante, existe uma ideia concreta, real, de um museu Pânico, onde todos os objetos, artefatos também são reunidos, e é claro que esse espaço vai ser fundamental para o restante da trama. What is this place? A shrine. Com a existência do museu, os diretores podem, por exemplo, usar ideias como uma câmera se tornando uma arma ou personagens sendo, digamos, alvejados no olho. O voyeurismo é muito mais utilizado de uma maneira mais interessante aqui do que ele tinha sido no anterior. Tem um prazer cinéfilo que não é só pop e metalinguístico. No que diz respeito às inovações, eu posso contar, sem estragar nenhuma surpresa, que sim, a gente vai ter dessa vez armas revólveres sendo usados. Para quem conhece as regras do slasher, a gente sabe que esse é um gênero de armas brancas, facas, machados, etc., que ocorrem, ou seja, por penetração e por contato com o corpo da vítima. É por isso que a gente assemelha muito à ideia do ato sexual. Aqui a gente permite também que de vez em quando se insira um revólver, uma bala que mata à distância e sem contato. We share a certain history. Para quem está perguntando se a ausência da Sidney Prescott, da Neve Campbell, se justifica, assim como o retorno da Hayden Panettiere, eu diria que sim, nos dois casos.
Primeiro porque o Pânico 6 é fascinado com a ideia de entender como uma franquia pode continuar e superar o seu protagonista. Então, sim, faz sentido aqui que a Neve Campbell não esteja presente, embora seja uma pena, mas a volta da Hayden Panettiere tenta aumentar um pouco desse fator nostalgia. A atriz tá bem caricata, mas também faz sentido ela estar presente. I won't sleep until he's in the ground. Para quem não assistiu ao Pânico 5, não tem problema nenhum, porque o roteiro aqui explica muito bem o que aconteceu no anterior, com muitos detalhes, com ajudas ilustrativas, de maneira didática até demais. Eu acho que nenhum dos filmes anteriores do Pânico teve tanta preocupação em funcionar de maneira autônoma quanto esse aqui. No elenco, um dos melhores aspectos ainda é a presença da Melissa Barrera e da Jenna Ortega nos papéis principais. São duas jovens atrizes muito talentosas e reforça essa ideia que Pânico sempre soube muito bem escalar o seu elenco, inclusive de coadjuvantes. Followed me here. And it's gonna keep coming for us. Vale dizer que uma das características mais perenes de todos os Pânicos, desde ali dos anos 90, é um aspecto quase fantástico de realismo mágico que existe, apesar do slasher não ser um gênero de fantasia. Tem uma maneira como o Ghostface age que é injustificável e inverossímil. Por exemplo, ele aparece em lugares onde ele não teria como entrar, de maneira muito rápida. Ele desaparece um segundo depois, quando a gente vira o olho. Aqui em Pânico 6 ele chega a matar um personagem sem produzir ruído nenhum, embora ele esteja destruindo as coisas ao redor, o que também não é verossímil. E todos os personagens, inclusive aqueles que já foram atacados em histórias anteriores, quando eles têm a oportunidade de golpear o personagem, eles só dão uma pequena batida e saem correndo. Eles poderiam perfeitamente continuar batendo ou continuar esfaqueando e acabar com aquela história, mas aí talvez Pânico fosse apenas um curta-metragem e os diretores querem muito que essa história se prolongue, então as pessoas batem, saem correndo apenas para que essa pessoa se levante e continue perseguindo um pouquinho mais. Tudo é facilitado nesse universo para que várias pessoas possam assumir a identidade do Ghostface, para que elas matem de maneira muito fácil, desapareçam da cena do crime como num golpe de mágica. Em última instância, existe uma identificação do olhar dos criadores e também do público com os criminosos, com os assassinos e não exatamente com as vítimas. Isso permite, por exemplo, que a gente abandone uma personagem legado como a Sidney para começar a ter outras no lugar, como a Sam e a Tara. Como essa é uma série cada vez mais cômica, isso é levado como algo não muito realista, então a gente tem apenas o prazer de ver pessoas morrendo, importando cada vez menos quem mata e quem morre. We've got to lure him in. We execute him. É isso, eu fico por aqui hoje, deixe seus comentários, me diz qual é o seu Pânico preferido, ative as notificações e siga o canal em especial para esse trabalho continuar a crescer e não deixe de acompanhar os textos publicados no meiamargo.com. Até a próxima!